No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Vamos juntos, hein? A partir de agora no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas, hein? E hoje, sexta-feira. E é sexta-feira 13, hein, Karine Leão? Oh, meu Deus! Para Sexta-feira 13, minha gente. Né? Sextou de qualquer forma. Toda sexta-feira é maravilhosa. Sexta, né, tudo é lindo e maravilhoso. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Hoje é você, gato preto da Azar. Tem alguém mais aterrorizante agora que o Jason, o coronavírus. Sim, coronavírus agora. O Jason tá triste. É, agora sim. Ei, Karine, só pra avisar as pessoas que esse negócio de gato preto da Azar é mentira. Né? Por favor, né? Não, então, para, né, gente? Que você, uma hora dessa, o negócio de gato preto da Azar não tem como, né? Para com isso. E aí, Cid? Muito boa noite, Cid. Cid tá aí só caladinho. Não tô nem calado, cara. Eu tô pensando, sexta-feira. Não tem festa. Tudo é coronavírus. Não sei, cara, não sei. É isso aí. Tem que se cuidar, gente. Vai ter cinema, pelo menos? Acho que não, né? Não tem ingresso de cinema, mas tem ingresso aí pro Pink Floyd in Concert, que vai ser amanhã, lá no Estúdio 5. Esse vai salvar, né? Esse vai ser muito bom, hein? Bacana. Se você quiser participar aí da promoção. Talvez o último show da temporada. Ei, para, gente, não, para. Eu tenho muito show pra gente ver. Não vai parar. Não, da temporada, cara. Ó, a galera que tá aí no Mano, galera que tá no Mano assistindo a gente aí no 18 horas, canal da Mix, tá concorrendo a um par de ingressos pro Pink Floyd in Concert, que vai ser amanhã no Estúdio 5. Então é aquela história, né? Comenta bastante, se destaca no meio da multidão. E o Lollapalooza, como ficou? E agora sim temos a informação oficial, né, Amy Luciano? Pois é, o Lollapalooza postou hoje à tarde nas suas redes sociais, né, um comunicado seguindo as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. O Lollapalooza Brasil será realizado de 4 a 6 de dezembro de 2020. Confirmado. Confirmado, de dezembro. Pertinho do Papai Noel. Pronto, vai ser maravilhoso. E você vai? Eu vou, né? Estarei lá? Mas eu tô achando até correto, é melhor, né, gente? Melhor nossa saúde. Lógico, nesse momento é melhor mesmo. Lá, né? Deus me livre. Não, que isso, não, gente. Para com isso. Afinal de contas, a maioria, acho que mais de 80% dos casos, segundo os especialistas que estão na Europa, eles dizem que a maioria das pessoas vai passar aí por um contágio de coronavírus sem sentir sintomas, que é mais ou menos como uma gripe, né, gente? Olha só, e eles falaram aqui também que os head leaders, né, as bandas principais, o Guns N' Roses, Strokes e o Travis Scott, estão confirmados para dezembro. Pronto. Pode ser que mude alguma coisa com as outras atrações, mas eles vão informar. Vai ter reembolso aí para quem quiser o dinheiro de volta. É só ficar de olho aí nas redes sociais do Lollapalooza. Você que comprou ingresso. Queria aproveitar para mandar um abraço e uma boa noite especial hoje pro meu amigo Paulo Castro, grande pro Armando. Estão aí, né? Estão quietinhos, esperando passar toda essa... Todo mundo intocado. Todo mundo intocado. Boa noite, Sérgio Bartolo. Boa noite. Que semana, hein? Semana. Foi uma semana agitada, né? Eu mesmo, quando sair daqui, vou pra casa, vou me trancar, só vou sair segunda. Não quero nem contato com ninguém. Ai, gente, acalma. Imagina. Tô brincando, pode me visitar. Bora lá, pessoal, são 6 horas e 3 minutos em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. 18 horas. No programa de hoje você vai saber tudo, hein, sobre o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Amazonas. E vai acompanhar as atualizações da doença também pelo mundo. E como se comportou o mercado financeiro nesta sexta-feira. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e estamos chegando ao fim de uma semana, né? Sexta-feira e hoje, e essa foi uma das semanas mais turbulentas da última década para o mundo por causa da pandemia aí do novo coronavírus, né? Pois é, exatamente. E o Comitê de Gerenciamento do Novo Coronavírus no Amazonas realizou coletiva agora há pouco na sede do governo do estado, confirmando o primeiro caso da doença aqui. Daqui a pouco, a repórter Nathalie Moraes, que acompanhou toda a coletiva, ela traz as informações e todos os depoimentos, as entrevistas que ela fez durante essa coletiva. Nós sabemos
coronavírus, que é uma mulher que esteve em viagem à Europa, acho que à Inglaterra, e deu positivo o exame dela, que já foi feito aqui, né? Já foi aquele exame realizado aqui no Amazonas, no laboratório credenciado, não precisa mais ir para Belém. E aí ela teve essa coletiva, nós vamos ter todos os detalhes sobre o novo posicionamento, né? O novo protocolo frente a esse primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Amazonas. Pois é, a semana foi tensa, né, para o mercado financeiro internacional. As bolsas de valores do mundo operaram em queda. Tudo como consequência do anúncio de pandemia do novo coronavírus feito pela Organização Mundial da Saúde. E agravada ainda pela queda brusca, né, de quase 30% no preço do petróleo no início da semana. Exatamente, a semana começou com as bolsas operando em forte queda. Nos Estados Unidos e na Ásia, a segunda-feira começou com queda de 7%. Na Europa chegou a 9%. Aqui no Brasil foi a pior semana da história da Bolsa de Valores. Foi a primeira vez que a Bolsa precisou ser suspensa em 3 dias da mesma semana. Tivemos 4 circuit breaks, que é quando se fecha o mercado aí por 30 minutos, depois de uma queda de 10% em relação ao fechamento do dia anterior. O Ibovespa chegou a operar em queda de mais de 15% nesta semana. E hoje, né, o sistema financeiro do mundo voltou a operar com relativa tranquilidade, depois que os governos dos países adotaram medidas econômicas de saúde no combate ao coronavírus. As bolsas dos Estados Unidos e da Europa operaram em alta nesta sexta-feira 13. Aqui nesta sexta-feira 13, o Ibovespa operou em alta de 9%. A Bolsa de Valores voltou a operar em alta enquanto o dólar oscilava. Mas o avanço desacelerou ao longo do dia, depois da notícia de que os Estados Unidos declararam emergência nacional por causa do Covid-19. O Ibovespa fechou o dia em alta de 13,91% e o dólar fechou o dia sendo comercializado a R$ 4,81, em alta de 0,57%. O mercado brasileiro reagiu de forma positiva, com as medidas de estímulo da economia para combater a crise provocada pela pandemia do coronavírus. Entre as medidas está a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, o que deve injetar 23 bilhões de reais diretos na economia. Outra medida econômica é a redução do limite de taxa de juros para empréstimos consignados em folha de pagamento dos beneficiários do INSS. Na prática, isso deixa os empréstimos bem mais baratos. E hoje o Ministério da Saúde recomendou que viajantes internacionais que cheguem ao Brasil fiquem em isolamento domiciliar por 7 dias, mesmo que não tenham sintomas de Covid-19. Karine, outra recomendação do Ministério é o cancelamento ou adiamento de eventos com grande participação de pessoas. A orientação foi apresentada junto com uma série de outras medidas para gestores estaduais e municipais de saúde em reunião virtual nesta sexta-feira. E seguindo estas orientações, né, os jogos de futebol de vários campeonatos no país serão realizados com portões fechados a partir deste fim de semana. A CBF emitiu uma nota no início da tarde desta sexta-feira, informando que todas as partidas de futebol marcadas para a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro vão acontecer com portões fechados. Pois é. Bom, e de acordo com os últimos levantamentos da Organização Mundial de Saúde, o Covid-19 já matou mais de 5 mil pessoas em todo o mundo. A China não é mais o epicentro da doença. Nesta quinta-feira, a principal comissão de saúde da China afirmou que o ápice da epidemia de coronavírus no país já passou. E hoje a Organização Mundial da Saúde informou que a Europa agora se tornou o epicentro da pandemia do Covid-19. Está lá na Europa a bronca agora. Ainda de acordo com o último levantamento do órgão, na Europa, o país mais afetado é a Itália, que ultrapassou as 1.000 mortes. Olha aí, 1.000 mortes, hein? E já tem mais de 15 mil casos confirmados. Pois é, Carlão. Essa notícia saiu, inclusive, com um demonstrativo, né? Desde o começo do coronavírus, apresentando um gráfico onde os países que se apresentaram com a doença mostravam aí o crescimento. E quando chega na Itália, o crescimento dispara. Dá um pico, um negócio absurdo. Aqui no Brasil são 98 casos confirmados.
e 1.485 casos suspeitos, de acordo com os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde. Pois é, Cid, aqui no Amazonas, né? Desculpa te interromper, né? Mesmo. A gente já deu essa atualizada, né? O governo do Amazonas anunciou na tarde de hoje o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no estado. A informação foi dada pela diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto. A paciente é uma mulher de 39 anos que esteve em Londres, como eu falei no início do programa, no último dia 11. E no dia 12, ela procurou um hospital privado, apresentando sintomas da doença. Ela apresenta quadro estável, com poucos sintomas, sem febre e está em isolamento domiciliar, sendo monitorada. Esse isolamento domiciliar, mais cedo, nós estávamos com a equipe de reportagem perguntando sobre o que se tratava, né? A gente imagina, ela fica passeando pela casa, fica passeando, vai à padaria. Como é isso? Não é isso. A pessoa fica fechada no quarto, isolada mesmo. Alimentos e qualquer coisa que essa pessoa receba é dada da seguinte forma: ela está fechada no quarto, então vem uma bandeja com almoço, bate-se na porta, ela espera a pessoa sair, ela abre a porta, pega a bandeja e depois deixa do lado de fora. Exatamente, para não ter contato nenhum. Exatamente, é o protocolo da Organização Mundial de Saúde, esse tipo de isolamento domiciliar, né? Também, de acordo com informações da Vigilância em Saúde durante essa coletiva, até o momento não há casos de transmissão de pessoa para pessoa aqui no estado, né? Vamos saber se já tá ok, Nathalie? Já está ok. Já está ok. Então a Nathalie Moraes está aqui, conversa com a gente ao vivo agora e traz as informações mais detalhadas sobre essa coletiva, sobre o anúncio, né, desse primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no estado do Amazonas, que é dessa paciente, que é uma mulher de 39 anos, que esteve em Londres no último dia 11, já no dia 12 ela apresentou os sintomas, não é, Nathalie? Muito boa noite. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine, Nathalie. Carlos, Sidão, Sérgio Bartolo. Boa noite. Fim de tarde bastante conturbado aqui na capital amazonense, né? Infelizmente, aí nós estamos noticiando, né, que nós estamos registrando aí o primeiro caso de coronavírus aqui da nossa região. Como já foi dito aqui anteriormente, é uma mulher do sexo feminino que esteve aí em Londres. Ela chegou aqui em Manaus no último dia 11 e no dia 12 ela já apresentou alguns sintomas, né? Sintomas esses confirmados durante a entrevista coletiva na tarde de hoje pelo secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e pela diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto. Qual que é o real estado dessa mulher hoje? Segundo informações repassadas lá durante a coletiva, ela não tem febre, ela tem apresentado sintomas brandos da doença, né, do vírus, e ela está em isolamento domiciliar. Eu separei alguns trechos importantes da coletiva para mostrar para os nossos ouvintes que, de fato, a gente não precisa entrar em pânico. Nós estamos noticiando, sim, o primeiro caso confirmado de coronavírus. Eu queria te fazer uma pergunta, antecipando aqui, claro, né? O que foi feito com as pessoas que tiveram juntos com ela no voo? Todas essas pessoas estão sendo monitoradas, né? Já é uma recomendação do Ministério da Saúde que as pessoas que estejam pelo menos nas 2 poltronas à frente, 2 poltronas atrás, entrem em monitoramento e elas seguem aquele protocolo. Perfeito. 14 dias ali sendo monitoradas, sendo investigadas. A recomendação atual do Ministério da Saúde é que viajantes internacionais que chegam ao Brasil fiquem isolados em isolamento domiciliar por 7 dias, mesmo que não tenham sintomas nenhum de Covid-19 ou nenhum sintoma de gripe, né? Essa é a recomendação protocolar, né, Nathalie? Isso mesmo. A doutora Rosemary Pinto, durante a entrevista coletiva, ela falou um pouco mais sobre o real estado dessa mulher. Vamos conferir? Vamos lá. Bem, o primeiro caso confirmado de Covid no estado do Amazonas é uma paciente do sexo feminino de 39 anos, procedente de Londres, que retornou a Manaus no dia 11 e no dia 12 procurou a rede de saúde privada, uma unidade privada, onde ela foi identificada com uma paciente que atendia a definição de caso, tinha sintomas respiratórios e era procedente da Europa, onde há a circulação do vírus. A partir de então, essa unidade acionou a vigilância epidemiológica estadual e a municipal
municipal. Então, uma equipe composta pelas duas vigilâncias se deslocou, fez as investigações, coletou material. Com menos de 24 horas, o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amazonas, LACEN, divulgou o resultado positivo para o novo coronavírus, o Covid-19. Essa paciente hoje encontra-se bem, estável, ela não ficou internada, ela está sem febre, com poucos sintomas, está em isolamento domiciliar. E todas as ações de vigilância estão sendo realizadas. Os contatos dela estão sendo identificados, estão sendo monitorados. Inclusive, os possíveis contatos que ela pode ter tido na aeronave. Bom, a gente ouviu aí o pronunciamento, né, da doutora Rosemary Pinto, ela que é diretora da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas, confirmando, né, Karime, o primeiro caso de Covid-19 aqui no estado. Ela reforçou aí durante a coletiva que a gente não precisa entrar em pânico. Muita gente já está perguntando a partir de agora, já preciso sair de máscara? Não, né? A gente não precisa sair correndo atrás das farmácias, das drogarias atrás de máscara. As farmácias, a Organização Mundial de Saúde, de fato, recomenda que os profissionais de saúde, né, utilizem as máscaras, que as pessoas que estejam contaminadas com o vírus da gripe, né, utilizem as máscaras. Vale a gente ressaltar aqui, o coronavírus é uma situação preocupante no país inteiro, mas o Amazonas já vem desde o final do ano passado registrando números altíssimos, né, de outros vírus aqui na nossa região. Morte pelas síndromes respiratórias agudas, né? Acho que mais de 20, quase 30 mortes desde o fim do ano passado até o último levantamento, né, da Fundação de Vigilância em Saúde. Ou seja, nós precisamos nos cuidar independente da pandemia do coronavírus. Aqui a gente tem várias síndromes respiratórias agudas que têm uma letalidade maior até do que o Covid-19. Isso mesmo, Karime. Pois ainda durante a entrevista coletiva, a gente questionou sobre o quantitativo de leitos disponibilizados aqui no estado do Amazonas. Inclusive, foi uma pergunta minha para o secretário de Saúde, pois durante essa semana a gente noticiou aqui mesmo no 18 horas, falta de equipamentos de EPIs, né? Equipamentos de segurança para os profissionais para atendimento médico. Pois o quantitativo de leitos disponibilizados lá dentro do Delfim Aziz, que é o hospital referência em saúde. Ele disse que hoje mesmo, depois do Ministério da Saúde ter sido notificado de um caso registrado aqui no Amazonas, mais 10 leitos de UTIs foram disponibilizados e custeados aí pelo Ministério. O secretário falou um pouco mais sobre esse assunto, eu vou pedir para o Carlão soltar aí. Número de leitos, hoje nós temos 50 leitos de UTI, especificamente do Hospital Delfina, ok? Desses, 10 foram habilitados hoje pelo Ministério. Então, a Suzan recebeu a notificação, a notícia do Ministério da Saúde, ou seja, que todos esses leitos vão ser, então, financiados pelo Ministério da Saúde. Além de tudo isso, nossos vão ser, então, financiados pelo Ministério da Saúde. Além de tudo isso, a nossa rede, dentre número de leitos de UTI adultos e pediátricos, a gente, então, está reservando num total de quase 600 leitos, pelo menos 200 leitos específicos para atender casos de epidemia do coronavírus. Além de tudo isso, estamos ampliando a habilitação de leitos de outras unidades que são credenciadas da rede, seja elas hospitais privados e outros leitos. Karime, medidas e precauções, né? Exato. Foi um outro ponto que muita gente as pessoas devem ter durante a entrevista coletiva, né? Já que o prefeito de Manaus, ainda durante a coletiva, ele não participou, mas ele já manifestou nas redes sociais que Manaus já entra aí em estado de alerta, né? De emergência. De emergência, a cidade, né? A cidade de Manaus já está em estado de emergência. Lá vai ter suspensão de aula? Como é que vai ficar a situação aqui no estado? Boa pergunta. Por enquanto,
Não, né? A gente, como o vírus ainda não circula por aqui, a gente trouxe esse vírus da Europa. Pois não é? A gente ainda não precisa se preocupar. A única medida tomada emergencialmente foi a Fundação dos Idosos, né? A Faculdade dos Idosos, a FUNAT, né? Que elas terão, os idosos aí a partir de 60 anos terão 4 semanas de aulas suspensas inicialmente. Por quê, né? Porque os idosos, eles estão aí num grupo de risco. Exato, uma medida preventiva. Ó, de acordo com o prefeito, né, Arthur Neto, ele anunciou nas redes sociais, né, que vai decretar o estado de emergência. E ele disse também que vai adiantar a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas de junho para dia 24 de março, né? E aí lembrando que os idosos, né, são os mais vulneráveis ao coronavírus e que precisam do dinheiro para se prevenir, segundo o prefeito. Ainda lembrando dessas medidas emergenciais e do número de leitos e que isso vem de uma verba do Ministério da Saúde, lembrando que essa semana o ministro da Saúde, ele pediu um aporte de 5 bilhões de reais para ajudar os estados e municípios com esse contingenciamento, né, na saúde, equipamentos e tudo que for possível e necessário para que os estados e municípios consigam aí combater, né, ou atender da melhor forma possível os pacientes com coronavírus. Nós questionamos durante a entrevista coletiva ainda sobre a questão das fronteiras, né? A gente sabe que o estado do Amazonas faz fronteira aí com outros países, mas o governo do estado ainda não estuda essa possibilidade de fechamento das fronteiras. O que fica determinado a partir de agora? Evitar aglomerações. Eventos que tenham acima de 100 pessoas, começar a pensar no cancelamento desses eventos, né? Eles citaram inclusive, por exemplo, igrejas, né, que estejam programando fazer eventos, que os celebrantes realmente tenham consciência, né? Um local onde possa haver uma grande aglomeração de pessoas, que esses eventos sejam cancelados. Renata, eles são muitos eventos, né, que tem mais de 100 pessoas, né? Muitos. Inclusive amanhã, tem convenções, inclusive amanhã no Sambota, no Centro de Convenções aqui de Manaus, tem um evento programado onde a Igreja Católica espera aí reunir pelo menos 15 mil pessoas, gente. A gente não está falando de tanta gente. Vamos lá, missas e cultos. Já entram. Já dá mais de 100 pessoas. A partir de 100 pessoas, a gente já deve pensar a reduzir esses eventos. A doutora Rosemary falou um pouco mais sobre esse assunto. Com relação a fechamento de escolas ou suspensão de atividades em escolas, nós estamos com um caso importado. Nós não temos transmissão sustentada no estado do Amazonas. Nós detectamos precocemente esse caso, isolamos essa paciente e estamos fazendo todas as medidas de contenção desse vírus. Então, nesse momento, não se aplica fechamento de escolas. Com relação a eventos de massa, esses sim nós recomendamos fortemente que os organizadores desses eventos suspendam. A exemplo do que aconteceu com o Campus Party, onde o próprio organizador tomou a iniciativa de suspender o evento, de adiar para uma ocasião mais propícia. Então, recomendamos a igrejas, por exemplo, que tem um grande número de fiéis, tanto igrejas evangélicas quanto igrejas católicas, que restringam esses eventos, que mantenham um número, não aglomerem. São os cuidados básicos, aí, né, não tem como não aglomerar. Um culto, por exemplo, e uma missa, evidentemente vai juntar muito mais de 100 pessoas. Então, qual é a recomendação, né? Real. É difícil essa. Não ir. Mas hoje em dia, em terra de rede social, e até quando isso seria? A gente vai ter que verdadeiramente praticar, fazer o uso da nossa fé por meio das redes sociais. O Vaticano mesmo já está transmitindo as celebrações. A gente sabe que aqui em Manaus diversas igrejas fazem isso para evitar a proliferação do vírus, né? Exatamente. Só as medidas que a gente viu que na prática a província de Wuhan, que não é
Mas o epicentro, já foi o epicentro da doença, a China também foi o grande responsável de disseminação, agora está na Europa. A gente viu que foi exatamente essa medida: quarentena e isolamento das pessoas nas cidades. Fechados, e é o que a Itália está pedindo para fazer, e outros países da Europa também. Não tem outra saída. E aqui o que a gente pode fazer? Evitar essas aglomerações, que foi uma determinação pedida, uma solicitação, uma recomendação do Ministério da Saúde pedida hoje, né? Vale lembrar, Karime, que a gente tem que relembrar aí dos cuidados básicos, né? Em tempos de coronavírus, evitar o contato pele a pele, aquela coisa, oi, mano, apertar a mãozinha, abraçar. Eu penso que a informação tem que ser passada de forma mais, sabe, no papo reto. Restringir, não vá, simplesmente fique em casa, disso aí. sabe? É melhor. O Serginho, que gosta de dançar, pé de valsa, olha aí, dançar já é um negócio complicado também, né? Porque tem um dança contato em casa, muito né, íntimo, Serginho? Né? Sérgio tem que não dar mais... Se Deus quiser, vai ser só temporário, cara. Não vai passar, tudo isso vai passar. Vamos comprar água e sabão, lavar as mãos várias vezes, álcool em gel, lembrando, nunca é demais. Lembrando que fazer aquele movimento, entrelaçando os dedos, para realmente evitar o vírus. Exatamente. Uma informação agora que a Cefaz aqui do Amazonas, ela vai fazer o seguinte: no ambiente de trabalho, ela vai adotar para os seus servidores e colaboradores a quarentena preventiva, orientando aos que se enquadrem aí numa lista, tá? Tem 3 aqui principais. Quem estiver em país onde a transmissão já foi detectada, ou quem chegou, né, desses países. Quem teve também contato com pessoas diagnosticadas com Covid-19 e quem esteja apresentando sintomas como tosse, falta de ar, febre, coriza, ainda que não tenham visitado países onde o vírus já está sendo transmitido, né? Ou seja, principalmente para esses 3 grupos básicos, a Cefaz aqui do Amazonas, ela vai trabalhar com os colaboradores em quarentena preventiva, é o que a gente está falando. É uma prevenção para que a situação não se agrave, para que o Estado consiga conter o avanço de pessoas com coronavírus. Não proliferar. Nathalie, muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença hoje aqui ao vivo no programa 18 horas. Falamos aqui sobre o primeiro caso confirmado. Eu vou fazer só uma última pergunta para a Nathalie. Como era que estava o clima entre as autoridades lá? Boa. Serginho, é um momento preocupante, né? Claro, para todo o país em geral, mas aqui no Amazonas eu acho que de fato a gente não esperava que esse vírus chegasse por aqui. A gente até questionou as autoridades ali presentes sobre essa questão do clima, né? A gente falava muito, o calor seria capaz de matar esse vírus, o vírus não chega aqui por conta do calor, por conta da umidade, não tem essa, né? Infelizmente. E eles se mostravam preocupados, mas disseram que o Estado está pronto. A gente espera aí que o Ministério da Saúde possa auxiliar, porque a gente sabe a situação da saúde pública aqui no nosso estado não está nada fácil. A gente espera de fato que o vírus não se prolifere. Exato. Né? Uma última pergunta: o governador do estado estava lá? Não. Tá bom. Uma última informação, né, que todos estávamos esperando, o Brasil estava aí meio tenso, inclusive o presidente dos Estados Unidos, né, é que o exame do presidente Jair Bolsonaro deu negativo, né, na manhã de hoje para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo próprio presidente na sua conta do Twitter, né, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também informou em publicação no Twitter que seu exame deu negativo também. Agora são 6h27 em Manaus. Muito boa noite para você no melhor mix do Brasil, e até às 18 horas vamos junto com você. Mais uma edição nesta sexta-feira do 18 horas. 18 horas. Vamos com a primeira da playlist de hoje em 100,7, hein? Vamos aí com a banda The Killers, né? A influente banda norte-americana aí anunciou um novo disco de estúdio com lançamento no primeiro semestre deste ano. Imploding the Mirage, né? Vai ser o 6º álbum da carreira do The Killers e tem data de lançamento marcada para o dia 29 de maio, dia do meu aniversário. Olha lá que presentão! Boa. E pela primeira vez em toda a carreira, o disco The Killers vai estar recheado de participações especiais como Lindsey Buckingham e Blake Myers, dentre outros.
outros. Vamos aguardar aí. Mas vamos abrir a playlist do 18 horas desta sexta-feira com The Killers. Somebody Told Me. Playlist 18 horas. 6 horas e 32 minutos em Manaus. Muito boa noite pra você no melhor mix do Brasil. Somebody Told Me, The Killers foi a primeira da playlist de hoje em 100,7. 18 horas. Bom, em tempo de coronavírus, né? Quem tem viagem marcada está aí preocupadíssimo, né? Por conta da pandemia. Tá todo mundo se perguntando se é melhor cancelar logo tudo, se resolve desistir. Você tem direito né? Será que você tem direito a essa passagem, direito a cancelar ou a adiar essa passagem? Eu ouvi falar que tem direito, sim. Sem pagar as taxas? Pois é, Sidão, e aí? Sei não. Eu acho que tem. Inclusive, o Ministério Público Federal recomendou à ANAC que mande um documento para assegurar aos consumidores a possibilidade de cancelamento sem custo de passagem aérea nacional e também as internacionais. Para aqueles destinos, né, que já foram atingidos aí pelo coronavírus, principalmente como Europa e Estados Unidos. Como explica agora e volta nossa querida Nathalie Moraes. Segundo o Procon Manaus, o consumidor que comprou passagem aérea ou pacote turístico com destino a qualquer cidade que tenha casos confirmados do novo coronavírus ou outro país que tenha casos comprovados de pacientes infectados com o vírus não pode ser prejudicado. Quem se sentir afetado por ser obrigado a pagar multa ou cancelar ou adiar uma viagem devido ao surto do novo coronavírus tem amparo garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, como explica Rodrigo Guedes, ele que é secretário do Procon Manaus. Há regras específicas neste caso que envolve uma questão global, mundial, obviamente, e de saúde pública. Nenhuma remarcação ou consumidor que desmarcar o seu voo pode gerar qualquer prejuízo aos consumidores. Não pode gerar multa nem taxa de remarcação, nem você perder o equivalente a um percentual do valor da sua passagem. O que pode acontecer é, em caso de remarcação, você vai remarcar, pode haver a diferença tarifária. E neste caso é devido ao consumidor, como qualquer outra relação de consumo. A pandemia levou o Ministério Público Federal a recomendar à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a emitir um documento para assegurar aos consumidores a possibilidade de cancelamento sem custo algum das passagens aéreas nacionais ou internacionais para destinos atingidos pelo novo coronavírus. A medida deve atender clientes de companhias aéreas que tenham adquirido a passagem até o dia 9 de março, com destino a aeroportos de todo o Brasil. Além disso, as agências devem garantir também a possibilidade de remarcação de viagens para a utilização de passagens no prazo de até 1 ano. O secretário do Procon Manaus reforçou que os consumidores devem permanecer atentos. É importante ficar atento aos sites, às informações dos sites e também, se você for comprar de agência de viagens, você ficar atento ao contrato e às informações publicitárias. Nenhuma informação é demais, inclusive deixar claro em uma conversa com algum vendedor essas condições, que ele coloque sempre no papel, porque isso vai ser sua defesa. O MPF quer ainda que as companhias aéreas devolvam valores cobrados a títulos de multa ou taxas a todos os consumidores no país que já solicitaram um cancelamento de passagens em função da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e comentamos, né, ontem aqui no 18 horas a possibilidade de férias antecipadas para os estudantes da rede pública de estado e do município. Hoje, as secretarias de Educação de Manaus e do Amazonas informaram que as aulas não serão suspensas e as férias não serão adiantadas, pelo menos por enquanto, por causa do novo coronavírus. Pois é, as autoridades de educação do estado e município disseram que a situação está sendo monitorada diariamente pelo Comitê Interinstitucional de Resposta Rápida ao Vírus e que qualquer alteração e necessidade de intervenção no calendário escolar será tomada com base na avaliação do comitê. Nós vamos saber agora como alguns órgãos públicos estão lidando com o coronavírus. O repórter Azaf Augusto tem as informações.
O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, descartou a paralisação das atividades da casa por conta do coronavírus, mas disse que as repartições públicas dos estados onde já há incidência do vírus estão tomando iniciativas de não disseminação. Josué disse ainda que vai tomar as mesmas medidas quando se chegar a um entendimento de que no Amazonas elas são necessárias. Em nota, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, também descartou a paralisação das atividades, mas informou que os técnicos do setor de saúde e de recursos humanos da Câmara Municipal de Manaus estão avaliando a situação relacionada aos casos de coronavírus no país, seguindo as orientações das autoridades de saúde, e irão adotar todas as medidas cabíveis com relação aos servidores da casa. Ontem, o presidente em exercício do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, desembargador José Dantas Góes, assinou um ofício com orientações sobre a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no âmbito do tribunal. O documento determina a concessão de regime de teletrabalho temporário pelo prazo de 15 dias aos servidores que tenham regressado de viagens a localidades em que o surto de Covid-19 tenha sido reconhecido. Azaf Augusto para 18 horas. Olha, falando sobre economia regional, a pandemia de coronavírus compromete novas contratações aqui na indústria do Amazonas e frustra, a expectativa de crescimento econômico neste setor. A reportagem é de Odiné Araújo. O polo industrial de Manaus fechou 2019 com faturamento de cerca de 105 bilhões de reais e com 92 mil empregos. Mas a ameaça do Covid-19 frustrou a expectativa de novos trabalhos. De acordo com a Federação das Indústrias do Amazonas, a pandemia do coronavírus não ameaça os empregos, mas freia inclusive a expansão das empresas, conforme o presidente da FIEAM, Nelson Azevedo. Eu não vou te afirmar aqui que isso ameaça os empregos, mas infelizmente inibe novas contratações, pode realmente dar uma segurada até que essa crise passe. Mas esperamos, se Deus quiser, em breve que nós possamos superar essa crise toda e voltar a crescer a nossa economia, porque nós estamos realmente indo, principalmente o nosso polo industrial de Manaus estava numa recuperação bastante acentuada. É só ver os resultados do ano passado, já com os números destes 2 meses, janeiro e fevereiro, que já foram melhores do que no ano passado. De acordo com a FIEAM, as empresas estão orientando os trabalhadores a comunicarem qualquer sintoma do coronavírus, além de cuidarem constantemente da higiene das mãos. Foram canceladas as viagens de executivos e a vinda de técnicos para treinamento de trabalhadores locais de empresas em atualização tecnológica. No comércio, a ameaça do vírus não deve ter o mesmo impacto, mas o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Manaus, Azuri Bezion, lembra que o consumidor deve entender que é possível se prevenir contra o coronavírus e não deixar a economia do estado parar. O que a população não está entendendo é que quando você adia de fazer alguma coisa, você deixa milhares e milhares de pessoas que dependem daquele serviço, que dependem daquela situação no dia a dia, sem ter o que comer, porque eles precisam que a economia gire. Então, um dos efeitos colaterais mais graves do coronavírus não são as pessoas que vão adoecer, as pessoas que vêm, infelizmente, até perecer. São os milhões e milhões de pessoas que podem ficar sem ter o que comer, porque a economia vai travar, porque todos estamos adiando algum tipo de situação. Para o representante dos lojistas, o governo do estado pode ajudar nesse momento de crise, adiando o pagamento de impostos ou mesmo anulando multas para facilitar a vida de empresários e investidores. Volto com vocês. E o Ministério da Saúde informou há pouco, hoje, nessa sexta-feira, que a realização de cruzeiros turísticos em toda a costa do Brasil deve ser adiada por tempo indeterminado. O pronunciamento foi feito durante a coletiva de imprensa da pasta. Segundo o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, os cruzeiros são ambientes de confinamento com muitas proximidades entre turistas e muitos deles são internacionais, o que pode aí aumentar o risco de contágio do Covid-19. 18 horas. 6 horas e 41 minutos. Tudo bem?
Tudo certo, tudo em cima. Simbora com a playlist. Simbora. Olha só essa, hein? O cantor de Ferreiro, ex-vocalista da banda NX0, hein? Foi diagnosticado com coronavírus. E Ferreiro deu a notícia aí para os fãs pelas redes sociais, inclusive. Eu até com medo, olha só. Bom, o Di Ferreiro fez um apelo aos fãs aí, dizendo que para todos, né, sentirem os sintomas do coronavírus, se isolem e cuidem da saúde. Ok, Di, valeu. Boa dica, hein? A prevenção é boa, né, gente? Bom, o cantor lembrou que é importante evitar contato com os idosos, que são os que mais sofrem por fazerem parte de um grupo de risco da doença. Mas é claro que ele vai se recuperar bem e a gente sabe que vai ficar tudo bem. Seguimos para a segunda música do playlist de hoje, desta sexta-feira. Di Ferreiro e Rashid, Outra Dose 2. Playlist 18 horas. 6 horas e 45 minutos em Manaus, mais uma da playlist que você conferiu em 100,7 de Ferreiro e Rashid, Outra Dose 2 pra você. 18 horas. Vamos saber agora como está o trânsito, né? Com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Opa, gente, boa noite. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na passagem entre a Avenida Maripiranga e Djalma Batista, no sentido bairro das Vias, após a Assembleia Legislativa e o IPAAN, o trânsito tem fluxo lento em pequeno trecho. Mas seguindo na Djalma Batista, após a rodoviária, o trânsito tem fluxo bom. Seguindo na Torquato Tapajós, nesse momento. Volto com vocês. Mix. 6h46, Cid Soares, a garota do tempo está por aí. Apareceu aqui. Hoje ela viu. Previsão do tempo com Karime Leão. Ela viu tudo. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a noite de hoje vai ser parecida com a de ontem. Novidade, né, gente? Pancadas de chuva à tarde durante a madrugada. Claro, né? A mínima prevista é de 26 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar chega a 86%. 18 horas. Muito bem, agora 18 horas e 47 minutos em Manaus e chegamos aí na sexta-feira, 13, né? Dia de conferir o comentário do nosso editor executivo do 18 horas, Sérgio Bartolo. Que semana! A chegada do novo coronavírus nos obriga a todos a termos um pouco mais de responsabilidade. As autoridades estão tomando as medidas para tentar evitar o aumento da transmissão do vírus no Brasil. Mas todo o esforço também deve ser feito por cada um. Cada pessoa deve ter na cabeça que pode e deve tomar as medidas mais básicas para ajudar a sua comunidade. O vírus é passado de pessoa para pessoa. Fingir que não precisa manter as mãos bem limpas, fingir que não é importante manter distância de uma pessoa para outra, é muito perigoso. As principais recomendações para se proteger incluem bons hábitos de higiene, como sempre. Manter as mãos limpas, cobrir a boca ao tossir e espirrar e manter distância de 2 metros de quem estiver tossindo e espirrando. Em função de tudo isso, as aglomerações devem ser totalmente evitadas. É preciso deixar bem claro, o vírus é transmitido pelo ar ou por contato pessoal, com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mão, contatos com objetos contaminados, contato com a boca, nariz e os olhos. É preciso que cada um se esforce para tomar esses cuidados. Cada um fazendo a sua parte e com os governos fazendo a parte deles, é bem provável que todos passemos por esse momento com muito menos sacrifícios e sofrimentos. E não pode ficar brincando com coisa séria e atrapalhando todo mundo com compartilhamento de notícias falsas. Karime, Cid, Carlão. Você viu aí, né, Cid? Não pode brincar. Serginho, com coisa tem um séria. site pra gente confirmar todas as informações, que é o site do próprio Ministério da Saúde, né, não, Serginho? Isso. Qualquer notícia, né, dá pra você clicar lá, né? Isso. Notícias verdadeiras. O acompanhamento dos casos também, tá lá. Todos os números atualizados, tá tudo lá, gente, sem pânico, né? 6h49. Mix. Bom, e depois de ter o medicamento à disposição e viver o drama pela falta de profissionais qualificados, a menina Ana Júlia, que sofre de atrofia muscular espinhal, finalmente recebeu a primeira dose da medicação. Ana Júlia, ela ganhou na justiça o direito de receber do Estado o medicamento para o tratamento de saúde que custa cerca de R$2 milhões. E quem conta os detalhes sobre essa história pra gente é a repórter Odinea Araújo. A
família respira agora aliviada. Finalmente, a pequena Ana Júlia, de apenas 1 ano e 7 meses, recebeu na última terça-feira a primeira dose da medicação Spinraza, de alto valor e única no mundo para o tratamento da atrofia muscular espinhal, AME, doença grave e progressiva. Nesta sexta-feira, por telefone, Dona Milena, mãe de Ana Júlia, disse que a filha está bem, depois de receber a medicação, e que a primeira dose de Spinraza foi ministrada por uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde e não pelos enfermeiros intensivistas da empresa Manaós Serviço de Saúde. A família temia pela segurança da menina caso ela recebesse o remédio por meio dos enfermeiros da Manaós, que atuam nas UTIs do Hospital Infantil Dr. Fajardo, onde ela está internada. Ana Júlia ganhou na Justiça o direito a receber do Estado o medicamento. Cada dose custa, em média, R$360 mil e são necessárias 6 doses para completar o primeiro ano de tratamento e depois 3 doses por ano pelo resto da vida. Mas o drama da família não acabou por aí. Com o remédio à disposição, os familiares não se sentiam seguros para que Ana Júlia recebesse a medicação por meio dos enfermeiros da empresa Manaós, considerados sem preparo e sem experiência adequada. O caso de Ana Júlia ficou conhecido da população de Manaus quando a família foi, no ano passado, às redes sociais mobilizar internautas com um pedido de ajuda para custear o tratamento. A menina foi diagnosticada ainda no 6º mês de vida com o tipo 1 da doença, o mais grave, que afeta os músculos respiratórios, interfere na ingestão de alimentos e atividades em geral. Um caso raro e progressivo, atinge uma criança a cada 6.000 nascimentos. Odinei Araújo para o 18 horas. E o juiz do Amazonas condena a escola infantil por não aceitar matrícula de aluno autista. No entendimento do magistrado, foi dada falsa esperança aos pais da criança em relação à vaga na escola. Os detalhes, quem tem pra gente aqui é a Júlia Gomes. O juiz de direito da 8ª Vara Cível de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, Aldre Henrique de Castro Rodrigues, condenou uma escola particular de educação infantil a pagar R$20 mil por recusar a matrícula de um menino de 9 anos de idade, portador de autismo. Segundo a mãe da criança e autora da ação, em abril do ano passado, ela foi até a escola em busca de uma vaga para matricular o filho e, chegando ao local, foi atendida pelo diretor e proprietário da escola. De acordo com a mãe, ele informou que teria vaga no turno da tarde e chegou, inclusive, a apresentar à escola, bem como foi entregue a ela a lista de materiais para que fossem comprados. Porém, no dia em que ela voltou para efetivar a matrícula, foi informada que não havia vagas em nenhum dos turnos, nem no meio do ano, nem no início do ano seguinte. Na decisão, o magistrado registrou alguns questionamentos que não foram respondidos pela defesa da escola, referentes justamente à falsa esperança de vaga. Em um deles, o juiz Aldre Henrique de Castro Rodrigues questiona se não havia vaga ou se a provável vaga estaria pendente, qual o motivo de entregarem aos pais desse aluno a lista de material escolar. Na decisão, o magistrado também determinou o envio de cópia do processo ao Procon Amazonas para apurar a responsabilidade administrativa da instituição de ensino. Júlia Gomes para o 18 horas. O Ministério Público do Estado instaura procedimento para apurar a quantidade de policiais que estão à disposição de órgãos públicos e não nas ruas. Os detalhes a gente confere agora com o repórter Azaf Augusto. O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento administrativo para apurar o universo de policiais cedidos a órgãos públicos no Amazonas e fora do estado e o impacto da ausência destes servidores nos índices de criminalidade. A portaria para instauração, assinada pelo promotor de justiça especializado no controle externo da atividade policial, João Gaspar Rodrigues, foi publicada no Diário Oficial do MP desta quarta-feira.
O promotor disse que esse é um problema grave, já que, segundo ele, há uma insuficiência de policiais nas ruas, o que afeta no alto índice de criminalidade do Amazonas. Verificar todos os casos de cessões de servidores policiais, sejam militares, civis ou peritos médicos, se está sendo respeitada essa provisoriedade. Entendeu? E aí nós vamos abrir ações com o comandante-geral, delegado-geral da Polícia Civil, inclusive já mandamos ofícios solicitando informações sobre o quantitativo de servidores cedidos, há quanto tempo eles estão cedidos, enfim, uma lista pormenorizada de tudo para a gente ter um diagnóstico inicial. A partir disso, desse diagnóstico, é que a gente vai sentar e conversar. Se não for possível obter um consenso em torno disso, a gente vai adotar as medidas adequadas ao caso. Não, esse procedimento administrativo, eu posso ficar com ele por até um ano, né? E posso até prorrogar. Mas a ideia não é essa, é finalizar o quanto antes, porque é um problema grave. Nós temos insuficiência de efetivo na Polícia Militar, na Polícia Civil, e temos um quantitativo imenso desses servidores cedidos para outros órgãos, inclusive para outros estados da Federação. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Também 6 horas e 55 minutos em Manaus, sexta-feira 13, hein? Nós estamos, né, Karine, já nos finalmente. Já nos aí, finalmente dessa sexta-feira 13, minha gente. Tanto faz, né, Emílio Luciano? Você tem expressão? Não. Nenhuma, né? Você tem? Negócio de passar debaixo de escada. Sim, Serginho. Gato preto. Você, expressão? Qual? Gato preto não passa o da chinela virada. Eu não passo embaixo de escada, sabe? Quando a escada tá encostada, assim, pois eu é, não porque passo. eu lembrei, é porque eu fui lembrando. Você lembra da chinela? Eu não passo embaixo de escada. Emílio Luciano, já nos finalmente, nossos convidados. Vamos lá, é a Luana Almeida, ela vai ver o Pink Floyd em concert. Arrasou, menina. Obrigada aí pela participação. Exato. Agora 6 horas e 56 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje confirmamos o primeiro caso do coronavírus no Amazonas. A paciente está sem sintomas, mas teve contatos com outras pessoas que estão sendo monitoradas pelas autoridades de saúde. A chegada de casos já era esperada, como é esperada na maioria das regiões do mundo. Então agora, mais do que nunca, é preciso tomar todas as medidas contra a transmissão do vírus. As recomendações agora incluem, além das medidas básicas, que as pessoas evitem aglomerações. Todos devemos tomar os cuidados que as autoridades estão recomendando. Todos e sem exceção. E do cuidado que cada um tem que ter. Nós vamos depender do cuidado de todos. Nada de excessos, nada de pânico. É fazer o que as autoridades e o bom senso nos mandam. E vamos conseguir reduzir os prejuízos ao máximo. É isso que todos esperam. Tranquilidade e muito cuidado no combate ao coronavírus. E claro, evitar totalmente compartilhar informações falsas. O certo é procurar sempre as informações oficiais. 18 horas. 6h57, Karine, Cid. Paulo Castro ia falar Paulo Castro. Estão festejando lá no pessoal ali da produção, tá festejando o horário de entrega do programa hoje. 6h58, olha aí. Mas a gente vai falar até às 7h01. Não. Só tô dando até meu boa noite até segunda-feira. Gente, muito obrigada. Boa noite. Obrigada pela semana. É isso aí. Valeu, um beijo pra minha amiga que faz aniversário hoje. Minha amiga Nádia Milena. Olha, um beijo pra você, linda. Parabéns. Tem uma amizade daqui a pouco. Exato. Manda amizade daqui a pouco. Tchau, continue bem, continue em 100,7, continue no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo, hein? A gente volta na segunda com você, aqui no melhor mix do Brasil. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.